Porque vocês estavam histéricos na época dizendo que o Bolsonaro ia transformar o Brasil num pária mundial. Eu lembro disso. E eu ia fazer já uma live, eu não posso deixá-los na mão, né? No momento desse do Brasil, vocês sabem que a coisa que eu mais gosto de fazer é a minha live. Então, aqui estamos, atrasado, fora do horário, mas vamos fazer. E você sabe que eu já estava pensando em fazer na sexta-feira uma live num tom mais sereno. Eu fiz na terça-feira uma com o tom sarcástico do início ao fim, né? E o sarcasmo, a ironia é uma forma agressiva de se comunicar, né? Obviamente. E eu fiquei pensando, falei, sexta-feira vamos fazer uma conversa desarmada. Vamos abaixar as armas e vamos conversar com os brasileiros que, porventura, não gostam do Bolsonaro. Os isentões. A turma que fala assim, mas também, né, o Bolsonaro. Eu participo de alguns grupos de debate, tem um lá, que é um jornalista, eu gosto dele, ele fala muitas coisas razoáveis e tudo, conheço ele de longa data, mas não adianta, quando chega no assunto Bolsonaro, o cara trava, é o Bolsonaro Derangement Syndrome, como tem o Trump Derangement Syndrome. Então, eu quero abrir um diálogo honesto com essas pessoas. O fato de eu ter passado o dia inteiro no hospital ontem fez eu querer ainda mais isso. Você fica olhando em volta, tinha lá uma moça com pedra no rim, chorando de dor, tinha atrás de mim alguém que gritava, eu nem identifiquei o que era, mas brabo, né? Aquelas cenas bem de filme, assim, no hospital americano, que as pessoas ficam nas camas espalhadas, assim, pela emergência, né? E eu fiquei refletindo. Ninguém quer saber aqui quem votou em democrata, quem votou em republicano. Se a pessoa é uma adepta da ideologia woke ou não. Tá todo mundo lá com o propósito de minimizar a dor e salvar vidas do próximo, né? Então, a frase do Chesterton que volta e meia a gente esquece. Estamos todos no mesmo barco e mareados. Que a condição humana é difícil. Então eu falei assim, vamos tentar fazer uma reflexão conjunta, porque eu fico vendo a reação de algumas pessoas, também, e principalmente dos isentões, assim chamados, né? Eu fui um deles, né? Eu critiquei bastante o Bolsonaro num momento ali do governo dele, até entender o big picture e falar, não, peraí, eu estou sendo injusto, estou sendo usado como instrumento para uma coisa maior, né? Um sistema que quer expurgar a direita e voltar com a estratégia das tesouras, a direita permitida, aquela coisa toda. E quando eu me dei conta disso, eu mudei de postura e passei a ser chamado de bolsonarista, né? E por aí vai. E quando veio à tona essa história do golpe muito mal contada, e vamos falar bastante disso, muitos isentões que mantiveram a postura isentona se sentiram vingados. Porque basta ver as postagens, eu vou trazer algumas. Eles viraram e falaram, tá vendo como existia uma ameaça, um núcleo maluco, essa direita louca, golpista e blá blá blá? Tá vendo? É quase como se isso desse um alívio para eles, do tipo assim, puxa, eu não estava tão errado, eu não agi por paixão, por interesses mesquinhos, porque eu não tive um cargo no governo Bolsonaro, como uma turma do MBL, ou porque esteticamente ele me agride porque ele fala palavrão e é tosco, eu sou mais refinado, meio tucano. Tinha uma ameaça golpista, vocês estão vendo só? Justificava eu passar pano e fazer vista grossa para o que estava fazendo o Alexandre de Moraes e o sistema. Não justificava e vocês estão totalmente errados. Então vamos falar sobre isso. Vamos conversar. Mas deposita as armas no chão, abaixa as armas e vamos conversar. Então vamos abrir a live de hoje. Vamos abrir com uma frase filosófica. Vamos ver se toda live eu consegui trazer um pensamento do dia, uma coisa bacana. Eu tinha isso. Eu colecionava aforismos. Hoje eu trouxe uma muito boa aqui, ó, para quebrar o gelo. Uma frase famosa, né? Dê um peixe a um homem e ele vai comer o peixe. Mas ensine-o a pescar e ele vai passar o dia todo bebendo cerveja no barco com os amigos. Não era bem assim a máxima que eu conhecia, mas você entende o recado. Né? Então vamos passar o dia pescando isentões para o lado de cá. Vamos conversar a sério. A polêmica arte, e vamos colocar muitas aspas aí em arte, de uma banana colada com uma fita silver tape, foi vendida por 35 milhões de reais. Das duas, uma. Ou o mundo enlouqueceu e chama qualquer porcaria de arte, e o intuito aqui é destruir tudo que é bom, belo e verdadeiro, e eterno, portanto, jogando na sua cara, esfregando na sua cara o que é lixo, efêmero e porcaria. Isso é uma tese. A outra é lavagem de dinheiro. Porque cabe qualquer coisa, nessa coisa de arte pós-moderna,
Um silver tape com uma banana é arte. Eu pago 35 milhões de reais, lavo dinheiro e guardo lá no porão, ou dou para um parente abestalhado, né? Um pimba, pseudo-intelectual metido a besta e associados. O time do pimba é muito forte, porque tem aquela turma que fica diante de um quadro preto, assim, no museu, assim, né? Coçando o queixo. O que será que o autor quis dizer com isso? Que é a turma que, no conto do Chris Anderson, né, o Rei Nu, estaria olhando, nossa, que belas roupas invisíveis, até chegar a criança e falar, ele está nu, tio. Essa arte está totalmente exposta em praça pública, sem nenhuma roupa, sem nenhuma vestimenta. É o que é. É uma porcaria, é um lixo, não é arte, mas cabe tudo na arte pós-moderna, inclusive vender por milhões aquilo que é lixo, para desafiar o que é bom, belo e verdadeiro, portanto eterno, e para lavar dinheiro, uma das duas opções. Passamos aí pelo feriado da consciência negra, que é um feriado que eu odeio desde sempre. Primeiro que Zumbi dos Palmares tinha escravo, segundo que eu só acredito na consciência individual. Indivíduos têm consciência, grupos não têm consciência. Consciência coletiva não existe, à exceção do Jung, que fez um tratado interessante sobre essa coisa coletiva aí. 8 em cada 10 homens mortos por armas de fogo são negros. Duas questões para vocês entenderem aqui, que eu já falo há muito tempo. Primeiro, o truque estatístico. É tratado como negro todo pardo na hora que interessa. E os pardos compõem, grosso modo, metade da população brasileira, porque é uma população miscigenada. Então, metade das pessoas são flamenguistas, metade das pessoas são negras, pardas. Né? Então, morre 8 em cada 10 são negros, são flamenguistas, são pardos e por aí vai. E a segunda questão, qualquer pessoa que leva a sério estatística deveria perguntar na mesma hora tá, e quantos que puxam o gatilho são negros? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, onde nós temos essa estatística, são 9 em cada 10. Então, você vai dizer que é racismo constatar que mais negros matam? Ou talvez você vai buscar origens históricas, culturais, famílias destroçadas, como o próprio Obama chamava atenção, né? Papai e mamãe não estão juntos em casa, isso aumenta o risco de drop out da escola, de droga, de crime. O Obama falava isso. Então, o caminho para entender isso tem muito mais a ver com Thomas Sowell, que o Elon Musk descobriu esses dias, falou que ele era genial. Aí alguém falou, mas ele está vivo. Eu falei, opa, então talvez eu devesse dar uma ligadinha para ele. Exatamente. Olha lá, falando em minorias, né? Luminárias japonesas são retiradas de Rua da Liberdade a pedido do movimento negro. Então, quer dizer, pode ter um movimento pró-minorias, desde que sejam negros, indígenas, mas não japoneses. Japonês é uma minoria não benquista. Talvez por ser bem sucedido, mas... E aí? Os asiáticos sempre foram, Thomas Sowell aponta muito isso, um fardo para as estatísticas mimizentas dos movimentos negros. Porque é uma minoria. Se existe um mecanismo de supremacia branca para explorar os negros e as minorias, por que os asiáticos são bem-sucedidos? Por que eles tiram notas maiores no SAT, por exemplo? Então fica difícil encaixar na narrativa mimizenta desses movimentos. E na ONU, o Brasil se abstém em votação para condenar o Irã por repressão às mulheres. Ao todo, 66 países decidiram não se posicionar. Muitos deles são países sob o controle dos muçulmanos. E todos os integrantes dos BRICS, que levaram o Irã para lá agora, né? O Lula teve a ver com isso. São ditaduras repressoras, cruéis, e é a mesma turma que fala em nome dos direitos humanos. Só aí você vê que tem algo muito errado. Por onde andam as feministas? A turma que defende o PT no Brasil. Uma vez mais, eu sei que vocês estão cansados de ouvir isso de mim, mas eu tenho que repetir sempre. Os movimentos de minorias não têm nada a ver com as minorias. Tem a ver com o esquerdismo. Mais uma prova aí. Mas eles vão todos abandonar o X. Mentira. Eles falam da boca para fora, aí eles criam o Q, eles criam o Blue Sky, não vai ninguém, aí eles desistem, até dos threads, e voltam, né? Profissionais começam abandono em massa de rede social. Eu vi meia dúzia de esquerdistas
falando que, em protesto à vitória do Trump com Elon Musk junto, vão se retirar do X, que é a plataforma mais utilizada para informação no mundo. Quem perde são eles, quem ganha somos nós. O Jamil Chad, do UOL no Brasil, falou que sai do X para entrar para a história. Meio assim, uma vibe meio Getúlio Vargas, né? Espero que ele não vá a extremos, que nem o Getúlio Vargas, e apenas se retire do X por algum tempo. Mas a verdade é que eu continuo lá no X e pouca gente notou. Pouca gente notou essa debandada. Mas o interessante seria mesmo se o Elon Musk comprasse a MSNBC. E ó, a compra do Twitter começou exatamente assim. Alguém marcou ele perguntou quanto custa. E ele comprou por 44 bilhões. A MSNBC deve ser menos. Né? O Donald Trump Jr., o filho do Donald Trump, marcou ele perguntou quanto custa e teve continuação a conversa. O Donald Trump Jr. virou e falou assim, pela audiência em queda, deve ser muito barato. Ele falou assim, bom ponto. Então, quem sabe, já tem vários oferecendo para ocupar o cargo da Rachel Maddow, na apresentação lá do programa principal deles. O DeVille poderia perder um pouco da diversão, mas ser um pouco mais informativo, quem sabe, se isso acontecesse. Não sei, vamos torcer. Mas por falar em Elon Musk, ele está lá cuidando do DOGE, o departamento de desburocratização. Foi aí que ele citou a frase do Thomas Sowell, né? Você precisa entender a mentalidade do burocrata. O burocrata é aquele que se preocupa com o processo e não com o resultado. E ele chegou no Twitter, mandou, não 90% embora, mas 80%, ele mesmo consertou, mas a cara do burocrata aguardando o departamento que ele e o Vivek vão tocar é uma cara, digamos assim, de tensão. Quem viu aquele filme Zootopia, lembra que na hora que chega na repartição pública, o típico burocrata funcionário público é o bicho preguiça. Então, essa turma não está muito contente, porque vem arroxo aí. E por fim, na guerra cultural ou na guerra real, né? Aquela entidade que foi tomada pela esquerda globalista, TPI, teve lá um burocrata que resolveu colocar uma ordem de prisão para o Bibi Netanyahu, né? Os Estados Unidos condenaram essa patacoada, dizendo que, obviamente, não há equivalência possível entre Israel e Hamas, mas toda a narrativa da esquerda global radical, né, passa por isso. Demonizar Israel e colocar em pé de igualdade com os regimes terroristas. Veja que todo o truque do PT consiste nisso também. MST e ruralistas estão em pé de igualdade, sendo que, no fundo, o PT defende o MST. Rússia e Ucrânia estão em pé de igualdade, sendo que, no fundo, o Lula defende o Putin. Então, o esquerdismo radical consiste em embaralhar tudo, misturar o joio e o trigo, para, no fundo, defender o joio contra o trigo. E, enquanto isso, falei de regimes nefastos do Lula levando o Irã para os BRICS. Olha só, o acordo entre o Brasil e a China é para, entre outras coisas, tentar ameaçar a dominância da Starlink em relação ao mercado de satélites no Brasil. Concorrente da Starlink. O Bolsonaro mesmo me mandou isso aqui, né? A rival chinesa, entre aspas, que fechou acordo com o governo Lula, tem 36 satélites. A Starlink tem mais de 7 mil. Obviamente não dá para chamar de concorrência. E óbvio que pesou aí o fator ideológico, o fator corrupção, com toda certeza, sabendo como a China opera e como o PT, acima de tudo, opera, e o fator vingança de quem está incomodado pessoalmente com o Elon Musk, a ponto da mulher, né, deixar passar isso num fuck you, Elon Musk. Né? A Janja aprendeu até inglês para poder mandar os cidadãos irresponsáveis que apoiam o que o Elon Musk vem fazendo para aquele lugar em inglês. Veja se isso tem a ver com pragmatismo comercial, gente. Isso vai muito além do pragmatismo comercial, né? Isso foi o Lula, tá? Defendemos a reforma da governança global e um sistema internacional mais democrático. Ou seja, menos Estados Unidos, mais China, para termos um mundo mais democrático, justo, equitativo, menos se você for um uigure, aí você vai para o campo de concentração na China, e ambientalmente sustentável. A China é o país que mais polui no mundo em termos relativos ao PIB produzido. Óbvio
que não tem nada a ver com paz, com diplomacia, tem a ver com o Brasil se alinhando de vez com o eixo do mal. Então já fica a primeira pergunta para os meus colegas isentões. Foi para isso que vocês fizeram L? Vocês acham que o Brasil hoje está melhor perante o mundo ocidental democrático do que com o Bolsonaro? Porque vocês estavam histéricos na época dizendo que o Bolsonaro ia transformar o Brasil num pária mundial. Eu lembro disso. Quando o Eduardo Bolsonaro criticava a China, vocês falavam, mas cadê o pragmatismo, nosso maior parceiro comercial? Era isso que vocês tinham em mente? Era isso que vocês desejavam? O Brasil estuda emitir títulos de dívida em moeda chinesa. Eu pergunto ao João Amoedo, eu pergunto ao Armínio Fraga, a Helena Landau, vocês acham que isso tem a ver com mais economia de mercado que vocês defendem? Ou com fatores ideológicos turvando a razão? Por fim, Taiwan, o maior produtor de semicondutores do mundo, Taiwan reage ao apoio de Lula à reunificação pacífica com a China num documento assinado. O Brasil, oficialmente, reconhece que existe apenas uma grande China e Taiwan está lá no meio. Vocês estão contentes com isso? Vocês acham legal o Brasil virar as costas para um grande parceiro ocidental, que é Taiwan? Então, é complicado, né, meus amigos? É bem complicado. Bom, hoje eu não tenho vídeo, tá? Eu vou só falar e vamos embora. Vamos falar do Lula, então, e do G20. Foi um fiasco. Isso é a BBC reconhecendo, tá? O evento no Rio foi visto como o mais desorganizado da memória recente. Teve gente roubada, teve péssima organização e para quê? Para uma cartinha ridícula que o Milei falou, tá bom, assina essa porra aí, mas não vai ter nada que eles querem mesmo, né? Porque é um lixo. São aquelas cartinhas de intenção para inglês ver. Reunião que marca a próxima reunião para marcar a próxima reunião. Sabe como é que é, né? Típico de burocrata. Então, um fiasco. E o Milei, ele repostou isso aqui. Quando a legenda era assim, quando você encontra os amigos, tá lá o Milei com o Trump. Quando você encontra a esposa, tá lá o Milei com o Lula. E ele retuitou. Ou seja, o Milei tá tirando sarro do Lula, né? E por falar em Milei, como eu disse desde o início, a presença do Javier Milei ali ao lado do Brasil é um estorvo, é um fardo para a nossa elite e militância midiática, porque o Milei na margem vai recuperar o cenário de terra devastada que ele encontrou, que os lulistas deixaram, e na margem o Lula vai destruir a herança positiva que o Bolsonaro deixou com Paulo Guedes, a casa em ordem, apesar de uma pandemia. Então, que inveja de um país que tem um presidente. O PIB crescendo, a inflação cedendo muito rapidamente, as corretoras dando recomendação para as ações argentinas, as avaliações de risco melhorando. Que inveja de quem tem um presidente. Faz um ano de governo Milei, foi o tema da minha coluna da Revista Oeste para essa sexta. Banco americano rebaixa Brasil, mas sobe classificação da Argentina. As coisas estão andando na Argentina a favor, porque é um choque de liberdade. E no Brasil é um choque de irresponsabilidade de um governo perdulário, esquerdista, que nada esqueceu e nada aprendeu. Tá lá, né? Presidente Lula cancela a reunião que teria com a Haddad para discutir corte de gastos. Essas reuniões para falar de corte de gastos estão iguaizinhas às reuniões burocráticas. Vamos marcar uma próxima reunião para ver o que vai fazer. E o tempo vai passando e o tempo joga contra, né? Porque as medidas do governo Lula vão custar 3 trilhões de reais em 10 anos. Isso é aquele instituto lá que os tucanos tocam no Senado.